A paz do Senhor, meus amados. É um grande privilégio poder estar aqui no 7º ano de aniversário da Igreja Torre Forte São Mateus. Parabéns, pastor Reginaldo, pastora Juliana, pastor Igor e a todos os demais membros que presidem, que se reúnem, né? Eu gostaria também de deixar meu grande amor e carinho por todos vocês. Tenho um apreço especial por essa igreja. Comecei a ministrar nessa igreja quando era numa casa ainda, e hoje o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez no seu 7º aniversário. Amém? Deus abençoe a cada um. E como é aniversário, nós temos que estar celebrando em todo o tempo, com alegria. Infelizmente não podemos estar juntos aqui, abraçando um ao outro, mas o Espírito Santo do Senhor está me abraçando, está te abraçando na tua casa, no teu trabalho, no teu carro, aonde quer que você esteja. Receba um abraço do Espírito Santo e parabéns. Amém, meus amados? Eu vou tirar meu paletó aqui, que está calor. Obrigado, pastor. Abra a tua Bíblia comigo em Atos, capítulo 19, de 1 a 2. Nós vamos ler bastante versículo aqui, mas eu creio que o Espírito Santo do Senhor tem algo novo para nós. Nós temos que aprender e entender que nós temos uma marca, e essa marca tem que nos acompanhar, e essa marca é o Espírito Santo do Senhor em nossas vidas. Então abra comigo aí Atos capítulo 19, de 1 a 2. Obrigado, pastor. Que nos diz assim: E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, e disse-lhes: Recebeste vós o Espírito Santo quando crestes? E disseram eles: Nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. Deus de amor e graça, Pai amado, essa é a tua palavra, ó Pai. Que o Espírito Santo, ó Pai amado, possa conduzir essa reunião, possa conduzir essa ministração. A palavra é tua, ó Pai, os dons são teus, ó Pai amado, e que nessa manhã nós vamos estar ainda mais cheios da tua palavra e pela tua condução, no nome de Jesus. Amém. Meus amados, essa é uma pergunta que eu faço a você. Você já recebeu o Espírito Santo do Senhor? Você creu quando você aceitou a Jesus? Você creu que recebeu o Espírito Santo do Senhor? Talvez você pode estar como muitos daqueles discípulos naquela época. Eu ainda nem ouvi falar, mas eu ainda não recebi. Às vezes você pode estar como os 120 que estavam dentro de um local, esperando o Espírito Santo, como foi o dia do Pentecoste, que está lá em Atos, de 2, 1 e 4, que eu vou ler para você. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar, e de repente veio do céu um som, como um vento muito forte, encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram que parecia línguas de fogo, e separava e pousava sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. No verso 12, atônicos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isso? E alguns, todavia, zombavam deles, diziam: eles estão bêbados de vinho. Então Pedro levantou-se com os 11, em alta voz, dirigiu a multidão: homens de Judeia e todos que vivem em Jerusalém, deixa-lhe explicar isto, ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem, ainda são as 9 horas da manhã. Pelo contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, sobre seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e minhas servas derramarei do meu espírito naquele dia, e eles profetizarão. Então eu falo para você e para mim hoje, ter coragem de dizer a todos:
ouça com atenção: o Espírito Santo do Senhor que foi derramado naquele dia do Pentecoste, continua derramando na minha vida e na tua vida, na minha casa, na tua casa, no teu trabalho, aonde quer que você esteja. O Espírito Santo do Senhor já foi derramado. Meus amados, nós temos que entender que, quando nós falamos de imersão do Espírito Santo, nós temos que entender que, da mesma forma que aconteceu no dia do Pentecoste, é que acontece hoje. Essa imersão é como você está debaixo de uma cachoeira muito grande, e aquela cachoeira cai como queda d'água. Aquela queda d'água, imagina a cachoeira das Cataratas do Iguaçu. Aquela queda que cai assim, você quando fica debaixo dela, você está totalmente imergido. E quando você está totalmente imergido com o Espírito Santo do Senhor, é como se fosse essa queda. Ele vem da sua cabeça até a planta dos seus pés, e ele vai te inundando, e você fica ali imerso. Você fica cheio da presença do Espírito Santo. Nós temos que entender que Jesus Cristo, ele é o batizador no Espírito Santo. Eu vou ler em 4 evangelhos aqui, você acompanha com a sua Bíblia em casa, onde nos diz que, onde João Batista fala que Jesus é o batizador no Espírito Santo. A primeira deles é Marcos 1:8, que nos diz assim: eu os vou batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. E Mateus 3:11 também nos diz assim: eu os batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. E eles os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em Lucas 3:16, João Batista diz assim também: João respondeu a todos: eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de se curvar e se desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em João 1:29 também diz assim: e no dia seguinte João viu Jesus se aproximando e disse: vejam, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele que eu me referi quando eu disse: vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. E eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizar com água, para que ele viesse ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido, se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre que você virou o Espírito descer e permanecer é o que batiza com o Espírito Santo. Meus amados, nesses 4 evangelhos nos diz que Jesus é o que batiza no Espírito Santo. É importante sabermos que o Cordeiro é o Salvador, ele é a porta, ele é a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por ele, mas ele também é o que batiza no Espírito Santo. Jesus, ele repete a promessa em Atos 1, de 4-5. Jesus, ele foi muito cuidadoso em repetir essa promessa, a qual se cumpriu em Atos 2:4, que nos diz assim: certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saia de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Meus amados, Jesus deixa bem claro que quem vai batizar com o Espírito Santo é Ele. O Espírito Santo, ele vem de cima e imergiu todos que estavam naquela casa no Pentecoste. E dessa mesma forma, ele está vindo na tua casa nesta manhã, no teu trabalho, no teu lar, aonde quer que esteja, nessa igreja, no teu carro. Ele está imergindo com o Espírito Santo. O mesmo dia daquele Pentecoste é o dia de hoje do nosso Pentecoste. Ele se repete a cada manhã. Isso nós temos que entender. Naquela casa, naquele local, todos estavam ali parados esperando, e eles foram cheios do Espírito Santo, foram no coletivo. Porém, o Espírito Santo age com cada um no individual, em cada um na sua intimidade. O Espírito Santo, ele veio para todos, mas ele age cada um com a sua intimidade com Deus.
Houve uma grande abundância no dia do Pentecoste, uma abundância sobrenatural do Espírito Santo. Isso representa, meus amados, quando o coração está cheio dele. Diversas passagens falam de homens cheios do Espírito Santo, que começam a falar em profecias, em novas línguas, em dons de cura, dons de visão, em interpretação de línguas. Mas é preciso estar atento ao que está no nosso coração, e que o Espírito Santo venha nos encher para que Deus possa nos usar como convém, igual foi no dia do Pentecostes. Todos estavam ali cheios e começaram a falar em outras línguas. Eu te pergunto hoje, como você está? Como está o seu coração? Será que você está cheio do Espírito Santo? Ou você está cheio de pandemia, de situações que estão acontecendo nesse mundo? É importante que nós temos que entender que para que Deus trabalhe em nós, nós temos que estar cheio do Espírito Santo. Deus enche e convence você a falar. Deus enche e convém a você falar em profecias, falar em línguas. Às vezes tem muito crente que fala assim: eu sou crente há 30 anos e nunca senti essa presença, nunca fui batizado com o Espírito Santo. Vai continuar esperando, meus amados, porque o Espírito Santo do Senhor, ele já veio, ele já está em mim, já está em você, e cabe você abrir a boca e começar a falar. Naquele dia do Pentecostes, estavam todos reunidos esperando, mas quando o Espírito Santo veio, eles começaram de imediato a falar. Eu venho te dizer nessa manhã: abra a tua boca e receba o batismo no Espírito Santo na sua casa, aí onde você está, no teu trabalho, e você começa a falar em línguas, em profecias. Ore na sua esposa, no teu filho, nos teus pais, faça o que for, mas comece a deixar ser usado. O Espírito Santo habita em você, e o dia do teu Pentecostes já foi marcado e já está sendo selado, e a partir de hoje um renovo na tua vida. Paulo nos ensina em Efésios 1, 13 a 14 assim: nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Essa é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Meus amados, esse é o selo da garantia e que acompanha um cristão. O batismo com o Espírito Santo, ele tem que ser visível, as pessoas têm que ver. Não é para você ser um agente secreto, não, é para você ser um instrumento usado por Deus. Aonde você for, você vai orar, enfermo vai ser curado, demônios vão ser expulsos, e o nome do Senhor vai ser glorificado, porque esse é o selo da garantia que está em mim e em você. Não fique com medo, você é um filho de Deus, peça em nome de Jesus que Ele dá. O selo de Deus não é um ato secreto, as pessoas têm que ver a marca de Deus em você, as pessoas têm que ver o que resplandece em você, que é a face de Jesus, o nosso Cristo. O selo do Pentecoste, alguns deles é o falar em línguas. No Antigo Testamento, relata que a unção era com ungir com óleo em determinados objetos e determinadas pessoas. Hoje nós temos, não precisa do óleo, mas pode ungir com óleo. Mas hoje nós temos a unção que é derramada do céu, que é a unção do Espírito Santo. Não precisa de óleo, não precisa de nada, ele já está em você. Tem a sua vida totalmente imersa no Espírito Santo, e você vai ver a vitória que Deus na sua vida. Você vai ver uma unção diferente. Meu amado, eu ainda não experimentei isso. Sinta a presença de Deus, comece a orar, guerrear, batalhar e falar: Espírito Santo, Senhor, vem em mim. Jesus, me batiza no Espírito Santo de Deus. Ele não é mais de visitação, nem de momento, ele é de habitação no teu coração. É muito bom estar reunido no templo, mas também é muito bom estar reunido com o Espírito Santo aqui dentro de você. Meu amado, a Bíblia diz que se tem dois ali falando, o Espírito Santo está no meio de você. Mas se você está sozinho, o Espírito Santo está dentro de você. A chegada do Espírito Santo inaugura a igreja, meus amados, como foi falado no livro de Atos. A unção é derramada para que todos crerem e receberem.
A minha convicção é que o batismo do Espírito Santo é algo que Deus tem para cada crente, para cada um cristão que experimenta, sabe por quê? É uma comunhão entre você e Ele, é um ato que você e Ele tem uma intimidade mais próxima, por isso que uns falam um pouco mais, outros falam mais, uns têm um dom de profecia, outros de língua, outros de interpretação, porque vai dar tua intimidade com Ele, mas você precisa ter o batismo com o Espírito Santo. Todos nós temos que estar desesperados para termos esse batismo, para podermos estar mais próximos à vontade do nosso Deus, e poder realizar as coisas com o poder da palavra de Deus. Em Atos 1:8 nos diz, ele diz que você vai receber poder, veja comigo, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como toda a Judeia, Samaria, e até os confins da terra. Ah, meu amado, esse é um ato maravilhoso. Quando você recebe o Espírito Santo, Ele te dá poder para te encorajar, Ele te dá poder para orar por enfermos, Ele te dá o poder para expulsar demônios, Ele te dá poder para ajudar pessoas, Ele te dá a restauração e a fortaleza que vem somente dEle, para acalmar esse mundo com tanta tristeza e tanta morte. O batismo com o Espírito Santo não é apenas ter nascido de novo, ele é um preenchimento total do Santo Espírito de Deus. A palavra batismo significa ser totalmente imergido, estar totalmente na unção, estar totalmente com o Espírito Santo. Meus amados, nós temos que entender que para estar na vontade de Deus, não dá para estar em cima do muro. Nós temos que estar totalmente imergidos na palavra, totalmente imergidos no Espírito Santo de Deus. Em Atos 8, 4, 6, nos diz assim: no entanto foram dispersos, iam por toda parte, anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, pregavam-lhes a Cristo. As multidões escutavam unânimes, e as coisas que Filipe dizia, ouvindo e vendo os sinais que operava. No verso 12, nos diz assim: mas quando creram em Filipe, que lhe pregava acerca do reino de Deus, e do nome de Jesus, batizavam-se homens e mulheres. Meus amados, essas pessoas foram batizadas com água, nas águas, libertas dos demônios, experimentaram milagres, mas ainda não haviam recebido o batismo com o Espírito Santo, até que os apóstolos foram até lá, Pedro e João. Eles foram até lá, que viram que quando tinha o dom e as pessoas estavam esperando, eles foram até o local, e ali eles começaram a orar por pessoas, impor as mãos, e as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo. Em Atos 8, 14 a 17 nos diz: os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, tendo ouvido que Samaria havia recebido a palavra de Deus, enviaram Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebestes o Espírito Santo. Porque nenhum deles haviam eles decidido ainda, mas somente tinham sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhe impuseram as mãos, e eles receberam o Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo muitas vezes é acompanhado do falar em línguas. As Escrituras mostram bastante que sempre o batismo com o Espírito Santo veio para os crentes acompanhado de falar em línguas. Está lá em Atos 2,4. Foram cheios do Espírito e ali começaram a falar em outras línguas. Em Atos 2:33 também nos diz: de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto sobre vós, e vezes e ouvides. A experiência de falar em língua, meus amados, é como um sinal que acompanha um cristão, é como um sinal que diferencia o cristão de um gentio. Ele é trazido para a igreja, é trazido para mim e para você. Nós temos que crer e acreditar e tomar a posse do batismo do Espírito Santo. Em Atos 10, nos diz, no verso 44 a 46, enquanto Pedro dizia estas coisas, desceu o Espírito sobre todos que ouviam a palavra. Os crentes que eram de circuncisão, todos tinham ali vindo com Pedro, maravilhavam-se, e que também sobre os gentios derramasse o dom do Espírito Santo, porque ouviam falar
em línguas e magnificar a Deus. Em Atos 11:16 diz assim: então me lembrei do Senhor tinha dito: João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Meus amados, nós podemos identificar aqui tanta experiência como aqueles que tiveram em Atos 2 com o batismo do Espírito Santo. João Batista, ele profetizou o que aconteceria. Nós vamos lembrar que nos 4 evangelhos que nós lemos no início, o Espírito Santo do Senhor era batizado com o falar em línguas, era introduzida. Não há nenhuma outra forma que a pessoa possa ver que você está batizado com o Espírito Santo. Não há outra forma que você não veja que você foi batizado com o Espírito Santo, a não ser com falar em línguas. E Marcos 16:17 nos diz: estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão demônios e falarão em novas línguas. Meus amados, nós temos que crer, entender o porquê é necessário o batismo com o Espírito Santo. Como podemos ver, desculpa. Como podemos ver que as Escrituras, o batismo com o Espírito Santo é algo que Jesus quer para todos nós, e nós devemos receber. Esses sinais vão de acompanhar aqueles que creem. Ele falou sobre o Espírito, e aqueles que crerem nele recebiam. Então é hora de você se apropriar e receber o batismo com o Espírito Santo. O que torna o batismo com o Espírito, o que nos torna tão necessário esse batismo é que nós temos uma vida de intimidade com Deus. Em Hebreus 6, capítulo 6, verso 1, nos diz: pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançado de novo ao fundamento de arrependimento das obras mortais e de fé em Deus, o ensino sobre os batismos e a imposição de mãos, e sobre a ressurreição dos mortos e juízo eterno. E isso faremos se Deus permitir. Ou seja, se quisermos crescer e adquirir maturidade no Espírito, temos que ter a experiência do batismo com o Espírito Santo, falar em outras línguas e profetizar. Somos uma casa espiritual de Deus. Então nós temos que deixar Ele agir, e para nós temos que abrir a nossa boca para termos a plenitude de Deus. Ele nos traz o sobrenatural, e nós temos que aprender a saber receber essas proezas. Nós somos chamados para fazer proezas de Deus. Existe uma guerra gravada no mundo espiritual, onde nosso inimigo é Satanás, mas nós temos que entender que o poder do batismo do Espírito Santo vai nos fortalecer para derrotar o inimigo. Sabe o que nós temos que fazer nessa pandemia, no que está acontecendo? É deixar o Espírito Santo imergir sobre nós, e nós ali orarmos, clamarmos, nos arrepender e deixar o Espírito Santo usar os crentes de verdade para a sua intimidade ali. É uma ligação direta com Deus. Não é para que as pessoas possam entender, era para que você e Deus entendam e tenham a mesma fala, a mesma conversa. O batismo do Espírito Santo, ele libera o poder em nossas vidas. O batismo do Espírito Santo, ele nos ajuda a nos purificar, a nos estar mais ligado e alinhado a Deus. Fazer parte dessa vocação como cristão é como ter o selo da marca de Deus. É como fomos chamados. Nós somos chamados para ser santos como Deus. Nós temos que ser irrepreensíveis. Jesus está voltando. Ele está dando tudo o que está acontecendo, já estava escrito. O mundo está em pânico, mas nós temos que estar em Cristo e saber que já foi escrito isso um dia, e que as coisas vão acontecer, mas nós vamos ter a nossa vida, e vida com abundância, não se for aqui, mas na casa do nosso Pai. O batismo com o Espírito Santo, ele constrói uma fortaleza na nossa fé. Em Judas capítulo 1 verso 20 nos diz assim: mas vós, amados, edificai-vos sobre vossa santidade de fé, orando no Espírito Santo. Em 1 Coríntios 14:4 também nos diz: o que fala em língua edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Meus amados,
nós temos que estar pronto para Deus usarmos nas profecias e nos dons que Ele tem a derramar, com o batismo do Espírito Santo, falar em outras línguas, falar em mistérios, falar em profecias. A igreja hoje já tem que ser acordada, é um novo tempo, nós não sabemos se vamos poder ter mais cultos presenciais, nós não sabemos como podemos ficar, essa situação que está, mas nós temos que crer e deixar Deus agir novamente em nós, para que o crente, ele possa sentir a presença de Deus, e arder essa chama que é em mim, em você, e não ficar parada e querer pular, glorificar, aonde quer que está. Eu estou em casa, eu estou glorificando, eu estou no trabalho, eu estou glorificando, estou no hospital, eu estou glorificando. Sabe por quê? O que Deus faz hoje, nós só vamos entender amanhã. Às vezes nós queremos entender tudo hoje. Não, o entender é dele. Mas Sandra, eu estou com um parente internado no hospital, eu tenho um parente que morreu, que faleceu, eu sei, eu também tenho. A dor ela vem, mas o Espírito Santo do Senhor vem aqui para nos consolar. A palavra de Deus diz que nós teremos aflições nesse mundo, mas temos que ter bom ânimo, porque Ele veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. E detalhe, a vida eterna numa mesa grande com todos nós ali, ó, comendo e bebendo com o Pai e sabendo da grande história e contando as nossas histórias e glorificando aquele que é o Rei do Rei, o Senhor dos Senhores, é aquele que reina, o que reina em Israel, que reina nesse mundo e governará a nossa eternidade. À luz da Escritura, meus amados, nós temos que acreditar e incorporarmos o falar em línguas sem medo. Em Romanos 8:26 nos diz: do mesmo modo também o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir, mas como convém. Mas o Espírito mesmo intercede por gemidos inexprimíveis. A palavra nos coloca num nível, meus amados, a palavra de Deus nos coloca num nível mais profundo da revelação. Quando você tem a unção do Espírito Santo, quando você deixa ela sair de você, é um diferencial, é uma revelação atrás da outra. Você não consegue entender o que está acontecendo, mas o que você quer é falar desse amor maravilhoso de Jesus, é falar porque Ele veio aqui, é falar para pessoas, é falar: ei, tem alguém que te ama que você nem conhece, mas Ele já te amava desde o ventre da tua mãe. O Espírito Santo de Deus, Ele nos traz descanso para nossas almas. O profeta Isaías já disse isso lá em Isaías 28, de 11 a 12, que nos diz: na verdade, por vossos lábios estranhos e por outra língua falará a este povo, a qual eu disse: este é o descanso, dai ao descanso ao cansado, este é o refrigério. Mas não quiseram ouvir. Como estamos vendo hoje, meus amados? É o desejo de Deus para cada um de nós? Esse é o desejo de Deus, para que você tenha o Espírito Santo na plenitude dele. É o Espírito Santo imergido em você. Mas às vezes nós ficamos assim: será que eu tenho capacidade para isso? Mas eu sou pecador. Claro que somos pecadores, mas nós somos filho, nós temos um Pai maravilhoso, um Pai perdoador. Então nós temos que nos arrepender toda manhã dos nossos erros e deixar a imersão do Espírito Santo e vir a marca do Espírito Santo em nossa vida, para glorificar o nome dele, para curar enfermos, para expulsar demônios. Meus amados, o mundo tem que ver que você é diferente, não porque você é melhor, porque tem um Deus que te acompanha e que te liberta, e que te libertou, que te tirou das profundezas do inferno para trazer para a luz. Receber o batismo do Espírito Santo, ele vem com acompanhar o falar em línguas. Ele permite que você seja cheio, que você glorifique. Eu encorajo você nesta manhã, meus amados, a um tempo maravilhoso com Deus, a ser imergido no Espírito Santo. Você está aí com a sua esposa na sua casa, com seus filhos, pegue na mão deles agora e comece a glorificar, sem vergonha de nada, porque Ele está na tua casa, Ele está em você, Ele está no teu coração, Ele imerge em você. Oh, aleluia!
O Espírito Santo é uma base vital para o crente, é um sobrenatural de Deus. Ele vai te ajudar a purificar os nossos pecados, Ele vai te ajudar a não errar tanto, Ele vai estar do seu lado, não por aí não, filho, não vai para a direita, nem para a esquerda, segue em linha corrente, segue reto, porque rios de água viva vão fluir sobre você. Essas são as razões que você tem que receber o Espírito Santo logo, não esperar mais, porque Ele já está em você. Erga a tua cabeça agora, pelo ato profético, que o Espírito Santo venha derramar ainda mais sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu trabalho, sobre os teus filhos. Ei, ele está afastado, ele vai voltar para casa. Ele está afastado, ele vai voltar para a casa de Deus. Ele volta para os caminhos de Deus, e é hoje, porque o Espírito Santo do Senhor está recolhendo o teu povo, porque nós temos uma grande batalha, nós temos uma grande guerra, temos que estar reunidos, cada um na sua casa mesmo, não importa, mas o Espírito Santo, Ele está ali, e Deus está ouvindo a minha oração, a tua oração, e está falando, o povo está falando comigo, o povo está falando uma língua que só eu entendo, o inimigo não consegue entender, mas eu estou entendendo, meu filho, eu estou purificando a tua vida, eu estou purificando a tua casa. Receba o Espírito Santo do Senhor. Oh Deus amado, Deus amado, quando um crente é escolhido, ele não tem como voltar, como retornar. Você é um escolhido, você é um vaso de azeite, meus amados. É hora de transbordar, é hora de mostrar as bênçãos do Senhor. Para de reclamar tanto. É pandemia, está acontecendo, mas sempre existiu algo para poder barrar o povo de Deus, sempre existiu algo para nos travar, mas nós nunca fomos travados, e não vai ser dessa vez. Se não é no templo, é na nossa casa, na rua, onde quer que seja, mas o nome do Senhor será exaltado. Que Deus venha hoje com os dons de línguas, dons de interpretação, profecias, dons de cura. Ah, meu amado, você não vai ser mais o mesmo se você receber essa unção do Espírito Santo que derrama sobre as nossas vidas. Nós não vamos ser mais o mesmo, porque a nossa tenda, a nossa casa está imergida sobre o Espírito Santo de Deus. Hoje você não pode não estar aqui, não estar no monte, não estar num lugar marcado para receber o Espírito Santo, mas o teu coração, ele já está aí dentro, ele está doido para transbordar. Ele está assim, filho, abre a tua boca, abre aí que eu quero falar, abre que eu quero profetizar, abre que eu quero falar em línguas contigo, abre a tua boca aí, que nós vamos ter uma intimidade com o nosso Pai. Abre a tua boca, que nós vamos travar, nós vamos chacoalhar o inferno, e ele será saqueado, e almas vão ser transferidas para Deus, almas vão ser reconhecido o amor de Jesus, e vão ser transmitidas para Deus. Nós temos, meus amados, que orar pelos nossos que estão vivos, e levar a palavra de Deus para saquear o inferno e lotear os céus. Meus amados, quando você começa a falar em línguas, labaredas de fogo saem da sua boca. Você não consegue entender o que está falando, mas é uma unção, é um amor entre você e Deus, é um amor maravilhoso entre você e Deus que você não consegue entender, e ali rios de água viva vão saindo da sua boca, e você começa a falar, e nada você está entendendo, as pessoas não entendem do lado, mas você e Deus ali está daquele jeito, está glorificando, e naquele grande dia nós vamos estar assim, glorificando o nome do Senhor, todos numa só língua, numa só voz, glorificando o Rei dos Reis. Não pare, não tenha medo, meus amados, receba o batismo do Espírito Santo. Não adianta, meus amados, ouvir uma oração, se te achar ela bonita, uma ministração, nossa, que ministração bonita, ela tem que arder dentro de você, ela tem que mudar a tua vida. Você não pode ser mais o mesmo de ontem, você tem que ser um presente novo hoje, para que o seu futuro seja diferente, e um diferente merecedor a Deus, uma história que foi apagada pelo sangue de Jesus, do erro, do pecado, da vida errada, mas uma nova história de profecias, uma nova história escrita de evangelismo, uma nova história escrita de curas no nome de Jesus, uma nova história de demônios sendo expulsos no nome de Jesus, uma nova história de intimidade com Deus, uma história diferenciada, uma história de homens e mulheres que honram a Deus e são cheios do Espírito Santo. Para isso, meus amados, nós temos 5 condições básicas. Nós temos que imaginar como se fosse um vaso. E esse vaso,
ele não pode estar vazio. Deus está procurando pessoas para encher da unção do Espírito Santo. Vaso tem que ser um lugar consagrado para Deus poder usar. Você tem que ser uma pessoa consagrada para Deus te usar. O Espírito Santo vai mudar o nosso coração. Ele vai nos capacitar para viver uma vida nova e para nos convencer que a experiência do Pentecoste ainda é nos dias de hoje. Quando chegou o dia do Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Hoje nós não estamos no mesmo lugar, mas nós estamos na mesma sintonia, na internet, sendo aqui um canal que Deus permitiu para que continuamos falando da palavra e do amor dele. Então comece a experimentar essa nova força que vem do alto na tua casa. Comece a falar em línguas. Ouse a orar pelo enfermo e declarar a cura dele. Ouse declarar o nome de Jesus, expulsar os demônios. Ouse em falar: a minha casa é casa de bênção, é um útero de profeta, é um útero de apóstolo, é um útero de evangelista, é um útero de mestre, é um útero de pastores. Ouse a falar, e com fé eu te suplico, use o poder da palavra do Senhor, use o poder do nome de Jesus, use o poder do Espírito Santo, que a sua vida e a minha vida não será mais a mesma, terá transformação e mudança. Comece a experimentar hoje. Comece a experimentar. Eu profetizo na minha e na tua vida ousadia e intrepidez da palavra. Seja cheio do Espírito Santo. O vaso que está vazio, Deus está derramando hoje uma unção nova, um derramar novo, uma autoridade que vem só dele mesmo, do Espírito Santo, derramando até na tua vida, que vem da tua cabeça e vai enchendo esse vaso maravilhoso que é você. O vaso não pode estar, meu amado, de boca para baixo. O vaso não é usado na casa do Senhor para enfeite. Você não é enfeite nesse mundo. Eu sou um cristão bonitinho. Não, você não é enfeite. Você que foi criado para guerrear, para batalhar. Não tenha medo de declarar no nome de Jesus: ah, meus irmãos, mas tem retaliação. Ei, tem um Deus que ora por você, um Espírito Santo que ele emige por você, ele dá gemidos inexprimíveis por você. Não tenha medo. Não tente você desenhar o seu vaso, porque o oleiro é Deus, é Ele que desenha, é Ele que te molda. Ei, vai doer um pouco, que vai apertar, mas vai ficar bonito, vai ficar direitinho, e o nome de Deus vai ser exaltado. Porém, meus amados, você também não pode estar com rachadura não, meio para cá, meio para lá. Às vezes uma rachadura, ela pode ser insignificante, você vira e ninguém vê, mas Deus está vendo aquela rachadura. E essa rachadura não agrada a Ele, porque o líquido que está ali vai ser desperdiçado, vai ser jogado sem utilidade. Então, se você está com rachadura na tua vida, a unção que é derramada sobre você, ela vai sendo desperdiçada, vai sendo jogada fora, e não é o que Deus quer. Sabe o que Ele faz? Ele vai lá e quebra o vaso para restaurar novamente. A boa notícia é que Ele vai te moldar de novo, meu amado. Ele vai me moldar novamente e vai nos encher para que nós podemos fazer a vontade dEle. Nós temos também, meus amados, que estar limpos. O vaso tem que estar limpo. O vaso de barro, meu amado, o oleiro ele prepara, que é o nosso Deus. Ele vai com toda a paciência, com toda a calma, moldando. Aí você vai lá e coloca coisas que não deve, pornografia, situações que não agradam a Deus, adultério, promiscuidade. Não, quem te criou desde o ventre da sua mãe foi o nosso Deus. Não se atente fora da palavra dele. Deixa o Espírito Santo trabalhar em você. Como diz lá em 1 Coríntios 11, 23, eu recebi do Senhor que também vos entreguei. Meus amados, eu declaro no nome de Jesus, o que nós recebemos do Senhor, nós vamos entregar aos quatro dessa nação. Não podemos inventar doutrinas, não podemos simular o Espírito Santo do Senhor. Nós não podemos falar, tentar enganar a Deus, isso é espírito estranho. O vaso
não pode conter tudo ao mesmo tempo. Se tem imundície, quando entra a palavra de Deus, ele tem que sair. A imundície tem que sair. Se está imundo, o Espírito Santo do Senhor está entrando na tua vida e toda a imundície está saindo. Deus, eu declaro na vida de cada um, faça uma limpeza espiritual, que os seus anjos vão em cada canto da casa, cada canto do coração, cada canto da mente de cada um, ó Pai amado, e faça uma limpeza, e a imundície que saia, e que permaneça o Espírito Santo do Senhor, que é a tua marca em nossas vidas. O vaso de honra precisa se colocar diante de Deus com atitude, sem bloqueios de nada para Deus, mas com o ouvido sensível para que Ele venha falar. Nós temos que estar puro, meus amados, puro, estar limpos. O que Deus fez no dia do Pentecostes, Ele faz todo dia na nossa vida e nós não percebemos isso. Nós não deixamos a chama arder em nós, com pensamento do que vão falar, do que vão achar de mim. Ei, uns vão te chamar de loucos, então faça como Pedro. Ei, aqui não tem louco, tem homem e mulher cheio do Espírito Santo de Deus. Aqui não tem bêbado, tem pessoas embriagadas do Espírito Santo de Deus. Tem pessoas aqui fortalecidas pelo Espírito Santo de Deus. Ninguém vai conseguir fechar a tua boca, porque Deus não vai deixar. E quando o Espírito Santo de Deus vem e você abre, as curas são determinadas por Ele, no tempo dEle, na capacidade dEle, e que Ele cresça e você diminua, que nós diminuamos em todo o tempo, mas que o nome dEle venha a ser exaltado. E eu termino com Atos 19, de 3 a 6. Então, que batismo vos recebestes? Perguntou Paulo. O batismo de João? Responderam eles, o batismo de João. E disse Paulo: o batismo de João foi o batismo de arrependimento. E ele dizia ao povo: que credes naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhe impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas e a profetizar. Nessa manhã, eu te convido nesse momento a ficar em pé na tua casa, no teu trabalho. Se você está no carro, permaneça sentado. Quem pode, fique em pé. Se você está com 2, 3 reunidos aí, o Espírito Santo está no meio de vocês. Se você está sozinho, o Espírito Santo está em você. E eu te convido nessa manhã a receber o Espírito Santo do Senhor. Mas Sandro, eu já recebi. Eu convido você a ser imergido no Espírito Santo do Senhor, a ser fortalecido no Espírito Santo do Senhor. Sandro, minha fé está abalada, tive muitas pessoas enfermas, eu perdi parentes nessa pandemia. Receba o Espírito Santo do Senhor. Sandra, eu não estou aguentando mais, eu estou com luta, eu estou triste, eu estou com depressão, eu não consigo pensar em outra coisa. Receba o Espírito Santo do Senhor. Sandra, eu não aguento mais, eu estou desempregado, eu não estou aguentando mais, é briga em casa, é briga onde quer que eu seja. Receba o Espírito Santo do Senhor. Sandra, eu quero ir para a igreja, mas eu não consigo, não pode ir para a igreja. Receba o Espírito Santo do Senhor. Sandra, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Receba o Espírito Santo do Senhor. Não há motivo para que você não receba o Espírito Santo do Senhor. Se você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você teve um novo nascimento. Receba o Espírito Santo do Senhor. Sandra, eu estou passando por tribulação. Receba o Espírito Santo do Senhor. Ele está gemendo contigo, Ele está sofrendo contigo. Sandra, minha casa está destruída. Receba o Espírito Santo do Senhor. Meu casamento está destruído. Receba o Espírito Santo do Senhor. Sandra, meu filho está nas drogas. Receba o Espírito Santo do Senhor.
Não há situação em que o Espírito Santo do Senhor não vai te ajudar, não vai te confortar, não vai sofrer contigo. Receba o Espírito Santo do Senhor. Deixa essa marca do Espírito Santo do Senhor ficar cravada em você. Sem as situações que estão te tirando tua paz, tirando tua tranquilidade, o Espírito Santo do Senhor, Ele já sabe. Então receba Ele e comece a profetizar diferente. Eu recebo a vitória no nome de Jesus. Espírito Santo, me capacita a receber a tua vitória. Espírito Santo, me dá força para receber a tua vitória. Espírito Santo do Senhor, vem, estabelece o teu reino em mim, porque eu não tenho capacidade de nada, mas eu vou abrir a boca e a profecia vai sair, o enfermo vai ser curado, demônios vão ser expulsos no nome de Jesus. Vai haver paz na tua casa e na minha casa. Vai haver paz na tua igreja. Vai haver paz na tua mente. Eu repreendo em nome de Jesus. Mente cativa agora. Inimigo, Satanás, saia, seja liberto em nome de Jesus. Receba o Espírito Santo do Senhor na tua mente agora. Espírito de depressão, tristeza, angústia, saia agora em nome de Jesus. Receba o Espírito Santo do Senhor. Receba o Espírito Santo do Senhor no teu coração. Se há morada do inimigo aí, eu repreendo agora todo inimigo agora, todo inimigo, toda macumbaria agora, seja caída em nome de Jesus, seja quebrada toda obra de macumbaria, de feitiçaria, caia em nome de Jesus. Receba o Espírito Santo do Senhor. Deus, Tu és poderoso, ó Pai amado, sempre foi e sempre será. Nós te pedimos agora, ó Pai amado, que a unção do dia do Pentecoste, do receber o Espírito Santo do Senhor, nós já sabemos, ó Pai amado, que Ele já está em nós, já está nesse lugar, mas às vezes, ó Pai amado, nós não conseguimos entender e achamos que não temos essa capacidade. Perdoa nossos erros, nossas falhas, ó Pai amado, nós nos arrependemos, ó Pai amado, pela nossa inércia, mas eu te peço, ó Pai amado, nos envia o Espírito Santo do Senhor, batiza o teu povo no nome de Jesus, batiza com dom de línguas, dom de profecia, interpretação de línguas, ó Pai amado, dom de cura, ó Pai. O mundo está precisando de cura. Espírito Santo do Senhor, venha sobre o Brasil, venha sobre São Paulo, venha sobre cada município, cada estado, cada país, sobre essa nação, sobre esse mundo, ó Pai amado. Espírito Santo do Senhor, levanta o soldado ferido, levanta ele para guerrear. Ei, crente, aonde quer que você esteja nesses quatro cantos do mundo, eu declaro e profetizo: levanta-te e anda-te. O Espírito Santo do Senhor está te convocando para abrir a boca e guerrear e lutar, e essa enfermidade sair e o nome de Deus ser exaltado. Não vai ser nome de governador, de presidente nenhum, o nome de Deus vai ser exaltado. E para isso, meus amados, nós precisamos receber o Espírito Santo do Senhor e abrir a nossa boca. Espírito Santo, Senhor, vá na casa de cada um agora, ou no trabalho, onde cada um está ouvindo essa palavra, pelo poder do nome de Jesus, aquele que batiza com o Espírito Santo. Dá essa intimidade a cada um, ó Pai. Eu profetizo na vida de cada um, na minha casa, em cada lar que está nos assistindo, a unção do Senhor sendo derramada, com uma cachoeira muito forte, você embaixo ali, recebendo a imersão do Espírito Santo. Abra a tua boca, começa a falar em línguas, profetiza no teu filho, profetiza na tua esposa, profetiza no teu marido. Deixa Deus te usar. Deus, em nome do teu Filho amado Jesus, que todo fluido aqui, ó Pai amado, seja ligado no céu, ó Pai, e que se a tua palavra seja glorificada, e que não há mais dúvida nenhuma, mas que podemos receber do teu Espírito, unção do teu derramar, ó Pai,
e que o seu nome seja glorificado. E para isso nós te aplaudimos, ó Pai amado, e te honramos e te agradecemos. Enquanto tiver fôlego de vida, iremos glorificar o teu nome. Seja louvado, e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém.